O ambiente é capaz de modelar completamente a nossa vida. É capaz de modelar quem nós somos, como agimos e qual é o nosso guia moral, como é que nós nos guiamos e por onde é que nós tomamos as nossas decisões. E por isso eu estou aqui para refletir com vocês como é que eu me encontro neste momento aqui no ponto em que eu estou a conversar com vocês por uma câmara para que possamos perceber como é que nós podemos modelar o nosso ambiente de acordo com os nossos objetivos. E em primeiro lugar, se calhar começo por me apresentar. O meu nome é Tiago Gomes, sou personal trainer e ao longo dos últimos anos tenho trabalhado com pessoas de alta performance, tanto atletas quanto empresários e jovens empreendedores ou com espírito empreendedor que procuram acima de tudo o seu desenvolvimento pessoal e melhorar a sua capacidade e produtividade. Passando agora de facto a analisar aquilo que é o ambiente. O ambiente é tudo aquilo que nos rodeia. Não estou a falar aqui do meio ambiente como uma coisa mais verde e ecológica, não estou a falar tanto por aí, não estou a falar tanto deste ambiente que me rodeia, do espaço onde eu trabalho, estou a falar de tudo no geral. O nosso ambiente é tudo aquilo que compõe aquilo que está à nossa volta. Tanto as pessoas que nos rodeiam, aquelas que nós escolhemos e aquelas que nós não escolhemos, como o ambiente onde nós crescemos, o país onde nós crescemos, o nível de educação das pessoas com que nós nos damos e com quem lidamos, o nível de ambição que essas pessoas têm. Portanto, há aqui uma questão muito maior do que só quem é a nossa família, de onde é que nós vimos. Nós somos influenciados literalmente por tudo. Então vou se calhar começar por falar um bocadinho da minha história. E vou começar desde o meu seio familiar até ao momento em que eu estou agora. É difícil falar sobre nós, atenção, mas eu cresci numa família de classe média, diria eu. O meu pai era eletricista, a minha mãe trabalhava numa fábrica, portanto não há ninguém aqui na minha família de perto, nem os meus avós, nem de perto nem de longe, eram empresários ou alguma coisa desse género. Portanto eu nunca tive essa influência de querer fazer esse empreendedorismo, esse querer começar coisas, nunca foi influenciado diretamente pela minha família. Contudo, nós temos que perceber que quem nasce em Portugal já está muito à frente de pessoas que nascem em outros países muito menos desenvolvidos que o nosso. Nós temos um sistema de educação que nos permite tirar um ensino superior de forma quase gratuita, praticamente acessível a toda a gente. O ensino até ao secundário, pelo menos, é completamente gratuito e, portanto, nós temos aqui algumas coisas que já nos colocam à frente de outros países que não têm estas mais-valias que nós temos. E pensando nisto, nós sentimos sortudos ou azarados numa coisa, vai sempre depender também daquilo que nos estamos a comparar. Com quem é que nos estamos a comparar? E pronto, cresci num seio familiar onde não havia uma abundância enorme de dinheiro, pelo contrário, contudo também nunca nos falhou nada, nunca nos faltou nada, e pronto, acho que nasci aqui dentro da média daquilo que são os portugueses, ou que eram pelo menos, no final da década de 90. A nível de influência política cá em casa, sinceramente eu acho que as pessoas cá em casa nunca sequer refletiram muito sobre política, não é uma coisa que me tenha sido influenciado também em casa, de eu gostar dessa vida política, não dos políticos, mas da vida política, dos assuntos que são abordados. E pensando nisso assim, temos que pensar também o que é que mais influencia o nosso ambiente além da nossa família. Nós somos influenciados por tudo aquilo que nós vemos. Aquilo que eu estou a fazer neste momento é tentar modelar o teu ambiente para que tu comeces a treinar, para que tu comeces a olhar por ti, para que comeces a desenvolver as tuas capacidades pessoais. E por isso, isto acaba por ser também um modelador do teu ambiente. Uma coisa que sempre me foi incutido na minha casa foi procurar ter boas notas. Procurar ser bom na minha tarefa, que era estudar. Procurar ter boas notas para depois ter um leque de opções maior quando quisesse entrar na faculdade. E atenção, as coisas estão a mudar um bocadinho, mas no meu caso em concreto nunca me puseram sequer a hipótese de não ir para a faculdade. Mas eu também teria ido de qualquer maneira. Posso dizer que se calhar um dos maiores modeladores da minha personalidade acabou por ser o desporto que eu pratiquei. Eu acabei por ter na minha formação treinadores que me permitiram adorar aquilo que eu fazia, mantendo o rigor naquilo que nós tínhamos como tarefas a cumprir. Eu tive durante a minha formação um treinador que era um senhor já com alguma idade e que tinha uma linha muito ríspida de trabalho. E isso para nós nunca foi uma coisa negativa, pelo contrário, porque nós vimos de facto o resultado daquilo que nós estávamos a fazer. E termos o resultado, esse feedback que não era instantâneo, mas que era quase, porque todos os fins de semana tínhamos jogos e ganhávamos, fazia com que nós percebêssemos que aquele método estava a resultar. E nós, se um método está a resultar, então nós queremos mantê-lo e se pudermos otimizá-lo, melhor ainda. E foi isso que aconteceu. E eu joguei um desporto onde eu tinha algumas mais-valias na parte física, mas também tinha outras coisas que não eram tão favoráveis. E uma delas era a altura. Eu joguei voleibol. E o voleibol, para quem não conhece a modalidade,
normalmente é jogado, ou a seleção natural faz com que, para chegar a uma primeira liga, para chegar a uma segunda liga, a maioria dos atletas sejam muito altos. E eu não me enquadrava de todo nessa descrição. E atenção, eu jogava na posição que era suposto ainda ser mais alto que os outros. Não era o caso. Mas acabou por ser essa a posição em que eu joguei, porque todas as minhas outras características enquadravam-se ali. Posto isso, eu podia ter simplesmente desistido logo, porque sabia que não tinha a altura dos outros, ou então fui espremendo aquilo que eu podia, com as características que eu tinha à minha mão, com as coisas que eu tinha, as minhas ferramentas eram estas, era aquilo que eu ia fazer. E se calhar faço aqui o paralelismo entre, e se calhar fugindo aqui um bocadinho ao assunto do vídeo, mas se eu fosse à procura de ter as condições perfeitas para poder fazer alguma coisa, eu não estaria aqui a conversar com vocês agora, porque eu estou a falar para um telemóvel, não estou a falar para a melhor câmara do mundo, estou a falar, não tenho os melhores editores de vídeo do mundo, aliás o editor sou eu, e é por isso foi sendo esta coisa criada de ir aos bocadinhos com as ferramentas que eu tenho. E se eu com essas ferramentas que eu tenho conseguir gerar valor suficiente para depois poder fazer um upgrade às coisas que eu tenho, então as coisas vão evoluindo naturalmente. E voltando agora ao assunto do vídeo, essa modelação de pessoas que depois jogaram comigo e que estávamos todos neste ambiente em que era o resultado é que importava e o método era temos que fazer mais e melhor que os outros para conseguir mais e melhor resultado que os outros, acabou por modelar um bocadinho a minha maneira de pensar também para a escola, depois para o estudo na faculdade, para o trabalho, e eu acredito que ainda hoje esse tipo de maneira de pensar ainda esteja presente em mim. E as escolas portuguesas acabam por ter aqui uma coisa que eu acredito que seja padrão em todas elas, que é o normal é que a turma A seja dos filhos dos professores, ou dos melhores alunos, ou disto ou daquilo. Entretanto, depois parece que a coisa vai descendo um bocadinho à medida que as letras das turmas também avançam. E eu comecei por entrar na escola no segundo ciclo, no quinto ano, com uma turma que era a turma F ou D, uma coisa assim do género. Portanto, nós não éramos bem a melhor turma de todas. E com isso eu não quero dizer que não tenham saído dali pessoas muito bem-sucedidas, pelo contrário, tenho até colegas meus que estão agora também a começar a empreender e que isso me enche de orgulho, há que dizer isso. Mas a verdade é que eu sentia que aquele ambiente ou aquela turma não era suficiente, se calhar, porque olhava para o lado e não tinha o suporte dos meus amigos, ou os meus amigos, pessoas com quem eu me identificava, não estavam tanto ali. E por isso eu pedi para tentar trocar de turma para ir juntar-me aos melhores. Eu não queria ser o maior da minha aldeia, eu queria estar rodeado de pessoas que eram melhores do que eu. E foi basicamente isso que aconteceu depois. Eu acabei por ir para a turma A também. Não era filho de professor nenhum, nem familiar de nenhum professor, infelizmente, mas acabei por ter ali ferramentas que me ajudaram, ferramentas e pessoas que me ajudaram a desenvolver de uma maneira maior ou com melhor propósito do que se estivesse numa turma que não tivesse os mesmos objetivos que eu. E agora vocês perguntam, opá, tu eras o melhor aluno do mundo? Não, nem de perto nem de longe. Aliás, eu só comecei a estudar mais a sério quando percebi o propósito de estudar, que foi na faculdade. Quando eu comecei a perceber que as coisas que eu estava a estudar de facto faziam sentido para aquilo que eu queria. E quando comecei a perceber a aplicabilidade das coisas, que confesso que me arrependo, se eu tivesse voltado atrás e se tivesse percebido melhor ainda as bases, acho que não tinha perdido tanto tempo depois a adquiri-las. Depois acabei por entrar na faculdade e eu acho que é muito importante a questão da faculdade. Porquê? Porque na faculdade nós encontramos rodeados de pessoas que estão mais ou menos à procura das mesmas coisas que nós. Entramos todos com um interesse em comum, que neste caso são as ciências de desporto. Muitos deles queriam ser atletas de futebol, outros queriam ser treinadores disto, outros queriam ser treinadores daquilo, outros queriam dar aulas de grupo. Mesmo que haja esta distinção depois lá dentro, nós temos um interesse em comum que é o desporto. E esse ambiente fez com que eu conhecesse pessoas incríveis e que ainda hoje eu aprecio muito, especialmente professores e outros colegas também, com o qual eu falo diariamente. Esse passar pela faculdade, não estive ligado à praxe, porque mais uma vez achei que não era o ambiente certo, não ia me levar a trazer grande benefício. Então pensei, se calhar não é com as pessoas que estão na praxe que me interessa assim tanto comunicar diariamente, interessa-me comunicar se calhar com as pessoas que já estão a fazer coisas na área para tentar ter um melhor currículo como eu o fiz. Entretanto, comecei a entrar no mundo do voleibol como treinador. Lá está, no primeiro ano da faculdade, em vez de ir para a praxe quando acabava as aulas, ia dar treinos porque sabia que isso me ia trazer um retorno bem maior. E acreditem que não era pelo retorno financeiro, eu comecei a ganhar 0 e depois com muito custo passei a ganhar 20 euros por mês. E atenção que já me dava para ir jantar fora. Só que aquilo acrescentou-me tanta bagagem do ponto de vista de liderança de equipa, do ponto de vista de perceber
qual era o papel do treinador adjunto, que se calhar depois, se eu não tivesse sido, quando passei para treinador principal, não percebia o que é que o adjunto podia acrescentar. E aí eu consegui perceber claramente. E nessa experiência fui adquirindo conhecimento, o conhecimento permitiu-me juntar-me a novas pessoas e, mais uma vez, a chave aqui é que me juntei sempre a pessoas que eu senti que me acrescentavam valor e que me acrescentavam coisas para o objetivo que eu tinha. E o objetivo foi mudando ao longo do tempo, mas também só foi mudando ao longo do tempo porque me fui juntando a pessoas diferentes e cada vez mais ambiciosas e que procuravam coisas também diferentes daquilo que eu procurava. Entretanto, acabei por ter que estudar para Lisboa, também já vos contei essa história aqui a algures. Ia à quinta-feira para Lisboa, voltava ao sábado à noite, às vezes até ia na sexta de manhã para vir ao sábado à noite, e acabei por conhecer mais a fundo dois colegas meus super importantes nesta minha caminhada, que me permitiram sempre querer fazer mais coisas. Foram eles, se calhar, os maiores impulsionadores de eu começar a criar conteúdo aqui, por exemplo. Foram eles que me fizeram ver que, se calhar, criar conteúdo era uma coisa que ia acrescentar valor a muita gente. Era de uma pessoa para várias e que ia conseguir transmitir muito valor com isso. E foi assim que eu comecei a fazer conteúdo para as redes sociais, foi assim que eu depois pensei na ideia de fazer o meu podcast e foi assim que eu comecei a desenvolver todo este conceito de rede social que eu fui criando e as adversidades que eu fui obtendo foram oportunidades para criar as soluções para elas. E aos poucos eu fui percebendo para quem é que eu estava a falar, quem é que eu queria ajudar, como é que eu podia ajudar. E foi um processo que demorou tempo, já é o terceiro ano a fazer conteúdo consecutivamente para aqui. E, entretanto, no ano em que eu fui para Lisboa, comecei a trabalhar nesta área do fitness. Eu nunca tinha tido uma experiência com o fitness sem ser os meus próprios treinos de ginásio, que eram mais parecidos com, se calhar, treino de musculação comum para hipertrofia, do que os treinos de um atleta. E eu comecei aqui a juntar valências, a conhecer aquilo que eu tinha de fazer para gerir um ginásio, neste caso. Deram-me a chave do ginásio e disseram-me assim: Tiago, tens estas contas para fazer, tens que ligar as luzes, tens de desligar, tens que abrir, tens que fechar, papel, e explicaram-me tudo direitinho o que é que eu tinha de fazer para gerir o negócio enquanto eu lá estivesse. E foi assim que a coisa se fez e que eu comecei a ganhar traquejo nesta área. Entretanto, comecei a perceber que se calhar o meu valor já não estava a ser reconhecido e neste caso estava a falar que não era reconhecido financeiramente, mas especialmente, e fui procurar outros horizontes, fui procurar outras oportunidades de trabalho. E foi aí que eu percebi e que eu procurei mais uma vez qual era o melhor sítio que eu podia ter aqui numa zona que me fosse acessível, que me permitisse continuar a estudar lá em baixo, em Lisboa, mas estar aqui para estar junto da minha família e de outras pessoas que me acrescentam valor. E eu percebi e procurei em concreto alguns espaços que eu percebi que me podiam acrescentar muito. E o primeiro espaço que eu procurei foi exatamente aquele em que eu trabalho ainda hoje, que é o Estúdio Foz. E foi neste estúdio que eu conheci pessoas super importantes com o qual eu me comecei a relacionar. E a parte do treino, do personal training, tem uma coisa muito interessante, que é, nós começamos a conhecer de facto a fundo as pessoas com quem nós trabalhamos, porque nós passamos muitas horas do dia com essas pessoas, ou muitas horas na nossa semana. E são horas em que nós estamos ali um a um, em que o silêncio não acontece. Nós estamos sempre a conversar sobre assuntos, nós temos sempre que explorar a pessoa, de a conhecer melhor. Quanto mais nós conhecemos a pessoa, melhor nós conseguimos entregar o nosso serviço, porque vai ser muito mais personalizado. E eu comecei a perceber que essas pessoas tinham muita informação e muita coisa que me acrescentavam a mim também, além do treino, muito mais. Eu percebi que eles já tinham feito coisas que eu queria fazer, se calhar em moldes diferentes, mas que eu conseguia pegar em muito do seu conhecimento e trazer esse conhecimento para a minha realidade. E foi aquilo que eu fui fazendo. E é aquilo que eu ainda hoje aplico todos os dias. Basicamente, eu procuro aprender coisas com os erros dos meus clientes e os sucessos dos meus clientes. Porque com os erros eu aprendo para não os fazer e os sucessos eu aprendo para tentar aplicar à minha prática também. E atenção que eu não estou a fugir ao tema, vou lá chegar outra vez. Estas pessoas fizeram com que eu começasse a ter este bichinho de procurar e de procurar saber, porque eu sentia que estava tão longe do conhecimento delas nesta parte do empreendedorismo, da política, da economia, o que era o dinheiro, como é que ele funciona, que me fez com que tivesse essa vontade de aprender mais de perto o que era de facto a economia. E foi a partir daí que eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre esses assuntos. E mais uma vez, vou agora entrar na vertente de aquilo que nós procuramos, a informação que nós procuramos também vai modelar muito o nosso ambiente. E aquilo que eu me tenho apercebido é que nós consumíamos muito conteúdo já mastigado, especialmente na era em que não existia a internet, porque nós ligávamos a televisão
e tínhamos aquelas 4 ou 5 opções de escolha que podiam estar todos a falar da mesma coisa e nós não tínhamos o outro lado da moeda. Mas agora nós temos uma ferramenta gigantesca que é a internet. Nós na internet conseguimos procurar pessoas que nos falam sobre tudo. Nós na internet conseguimos procurar pessoas que nos explicam como fazer tudo e mais alguma coisa. Nós temos a inteligência artificial hoje que nos permite perceber, tintim por tintim, qual é o próximo passo que nós temos que dar. E quando nós olhamos para isto como uma oportunidade, então nós conseguimos adquirir as skills que nós quisermos. E o ambiente é isto, é perceber, nós não vamos estar parados, nós não conseguimos, nós não somos um corpo parado, nós estamos sempre a evoluir, ou para um lado ou para o outro. E se nós aproveitarmos o nosso tempo para, em vez de estar só a ver séries na Netflix, pegarmos nesse tempo e investirmos em skills, às vezes é só ver podcasts que te interessem, de pessoas e de temas que te interessem, que acrescentem valor, procurar perceber o revés da moeda, procurar perceber fazer o fact-check das coisas, eu acho que é muito importante. E tu podes fazer tudo que eu digo, porque eu tenho a certeza que eu vou dizer aqui coisas que se calhar não são realidade, mas que são a realidade que eu conheço, que pode não ser a correta. E quando nós começamos a olhar para isto, nós começamos a ter um pensamento um bocadinho mais crítico. E nós tendo esse pensamento mais crítico, nós perdendo um bocadinho de tempo, ou investindo tempo a pensar, nós conseguimos modelar o nosso ambiente. E agora as perguntas que eu te quero fazer são as seguintes. Tu estás rodeado de pessoas que têm uma visão parecida com a tua? Tu procuras mudar o ambiente para um ambiente que seja favorável ao teu crescimento? Tu procuras assuntos que te interessem e que te acrescentem valor ao ponto de te desenvolveres mais pessoalmente e profissionalmente? Se tu queres crescer e desenvolver pessoalmente, quantas horas é que tu estudaste esta semana? Que novas skills é que tu estás à procura de adquirir agora? E se nós não conseguimos responder a estas perguntas, então se calhar está na altura de nós começarmos a pensar um bocadinho mais naquilo que é o nosso propósito e daquilo que nós estamos a querer fazer. É uma daquelas coisas que não custa assim tanto fazer, nós pensarmos no nosso propósito, e quando nós temos o nosso propósito alinhado, tudo o resto se vai alinhar nessa direção também. E o mesmo acontece exatamente com o treino. E é a parte gira disto. É que nós não fechamos só isto à vida profissional ou à vida pessoal. No treino é exatamente a mesma coisa. Se eu me vou rodear de pessoas que não treinam, se eu me vou rodear de pessoas que não ligam à sua própria saúde, se eu me vou rodear de pessoas que se calhar até me incentivam a não ir treinar e que me procuram só para ir para festas e para ir jantar fora, se calhar estas pessoas estão-te a puxar para baixo, estão-te a ancorar, estão a não te permitir crescer profissionalmente e pessoalmente. Portanto, começa a modelar o teu ambiente, aquilo que te rodeia é a coisa mais importante para o teu desenvolvimento. É impossível nós não sermos afetados por aquilo que nos rodeia. E se tu conseguires modelar esse ambiente para se encaixar melhor nas tuas necessidades e nos teus objetivos, então está aí uma fórmula para o sucesso que eu não percebo porque é que ainda não estás a seguir. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Segue-me para mais dicas de treino. Hoje não foi tanto dicas de treino, mas há aqui muita coisa sobre treino e empreendedorismo que tu podes aplicar na tua vida. Segue as minhas redes sociais, porque aí sim tens muitas dicas sobre treino. E espero que tenham gostado e sigam o canal, metam gosto neste vídeo e até à próxima.